vai ver o segundo caso das regras de L'Hopital. Então, nesse caso, a gente tem o limite com x tendendo a qualquer valor de uma função menos a outra, e isso resulta em infinito menos infinito. Então, nesse caso, o que a gente deve fazer pela regra de L'Hopital? Nós precisamos transformar essa função aqui em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito e proceder da mesma maneira que o primeiro caso, ou seja, derivando o numerador e denominador separadamente e quantas vezes forem necessárias. Porém, como que a gente faz para fazer essa transformação? Muito simples. No caso de função fracionária normal, a gente vai fazer um MMC. E no caso de funções trigonométricas, se reduz a formas mais simples. Por exemplo, se a gente tiver uma tangente, pode fazer seno sobre cosseno. Ok? Então, vamos ver um exemplo do segundo caso. Infinito menos infinito. A gente tem essa função. Limite de x tendendo a 1, de 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. O que a gente pode fazer primeiramente? Nós precisamos substituir a tendência e ver que isso aqui realmente é uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Então, o que a gente vai fazer aqui? Substituindo, vai ficar 2 sobre 1 ao quadrado menos 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Só substituindo a tendência. Então, a gente vai ficar aqui com limite de x tendendo a 1 de 2 sobre 0, né? Porque vai ficar 1 ao quadrado menos 1, menos 1 sobre 0. Quanto que vale a constante sobre 0? Constante sobre 0 é infinito. Aqui a gente também tem uma constante sobre 0, então é infinito também. Então, o que nos resultou aqui? Infinito menos infinito. A gente não poderia de jeito nenhum fazer 2 menos 1, 1, 0 menos 0, 0, aí 1 sobre 0 é infinito. Não, de jeito nenhum. A gente tem que resolver cada fração separadamente, ok? Então, isso aqui deu uma indeterminação. Então, o que a gente vai fazer? Pelo caso 2 ali, nós devemos fazer um MMC da função. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou repetir a função aqui embaixo para a gente analisar quem é que vai ser o mínimo múltiplo. Então, é essa aqui a nossa função. O x tende a 1 e a gente tem 2 sobre x ao quadrado menos 1, menos 1 sobre x menos 1. Então, analisando os denominadores. Aqui o primeiro denominador ali, a gente tem x ao quadrado menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1. Portanto, quem é que vai ser o nosso mínimo múltiplo comum aqui nesse caso? Vai ser o próprio x mais 1, x menos 1. Porque na outra fração, a gente também tem no denominador um x menos 1. Então, aqui a gente vai usar o x ao quadrado menos 1, ou o x mais 1, x menos 1, como denominador, e fazer o MMC. Então, x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1, x menos 1, vai dar 1, vezes 2, 2. O sinal de menos lá, trouxe para cá. X mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1
isso dividido por isso, quanto que vai dar? Vai dar x mais 1, né? Por quê? Ó, a gente tem essa situação aqui. X mais 1 vezes x menos 1 divididos por x menos 1. Então, o que a gente faz, ó? Corta este aqui com este aqui, porque eles são iguais, e sobra x mais 1. Então, vai ficar x mais 1 vezes aquele 1 lá de cima. Né? Isso aqui dividido por isso deu x mais 1 vezes 1, x mais 1. Então, aqui a gente vai ter que tomar o cuidado de colocar entre parênteses. Por quê? Porque a gente tem todo o x mais 1 multiplicando esse menos 1 aqui da frente, né? Então, se a gente não colocar o parênteses, vai ficar errado, porque o sinal de negativo vai ficar só no x. Então, tomem cuidado com isso. Agora, o que a gente vai fazer? Só resolver ali aquele numerador. Que vai dar quanto? Então, a gente tem 2 menos x, né? Fazendo aqui, menos 1. E aqui embaixo eu vou voltar ao que a gente tem, né? Que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1. Ó, se a gente não tivesse colocado parênteses, o que ia acontecer? Ia ficar menos x mais 1, né? Isso aqui ia ficar positivo e ia acabar dando 13. Na verdade, não é 3 que a gente tem, é 1. Então, ali vai ficar limite de x tendendo a 1 de 1 menos x sobre x ao quadrado menos 1. Então, agora que a gente já resolveu o MMC, nós vamos ver se realmente transformou em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, para a gente poder derivar o numerador e o denominador separadamente. Vou colocar aqui do ladinho ali, para caber tudo. Então, vai ficar limite de x tendendo a 1. Se o x tende a 1, a gente vai ficar com 1 menos 1 sobre 1 ao quadrado menos 1. Então, aqui vai ficar 1 menos 1, 0. 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Então, ficou 0 sobre 0. Então, já que a gente já conseguiu transformar, o que nós vamos fazer agora? Então, a gente pode derivar o numerador e o denominador separadamente. Então, vai ficar o limite de x tendendo a 1, derivando o numerador. A derivada de 1, quanto que é? 0. A derivada de menos x, menos 1. A derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de menos 1, 0. Então, aqui a gente ficou com o limite de x tendendo a 1 de menos 1 sobre 2x. Agora, a gente substitui e vê se vai sair da indeterminação. Então, o limite de x tendendo a 1 de menos 1 sobre 2 vezes 1. Então, isso aqui deu menos 1 meio. Deu o limite de x tendendo a 1 de menos 1
meio. O limite do número é o próprio número. Então, obtivemos aqui como resposta desse limite menos 1 meio, certo? Então, o que a gente fez aqui foi fazer o MMC, nós verificamos que dava infinito menos infinito, fizemos um MMC aqui dos denominadores, chegamos a esse resultado aqui, já juntando os termos semelhantes resultou nisso aqui, substituindo conseguimos transformar em 0 sobre 0 e logo então foi possível derivar o numerador e o denominador separadamente. Então tá aqui, ó, derivada de 1, 0, de menos x menos 1, de x ao quadrado 2x, de 1 é 0. E fazendo a substituição, chegamos no resultado final de menos 1 meio. Então era isso, gente. Até já, nos vemos no terceiro caso.